Muito bem, nós sabemos que quando Deus levantou Abraão, para de Abraão vir uma nação, a nação de Israel, e dessa nação, ou no meio deste povo, de uma das 12 tribos de Israel, a nação de Judá, Deus haveria de trazer ao mundo o seu filho, Yeshua, Jesus, Emanuel, que é Deus conosco, para que ele pudesse abençoar toda a humanidade. Ele seria o segundo Adão, ou seja, o primeiro Adão foi formado de uma maneira sobrenatural. Deus fez Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Adão recebe uma prova, ele deveria obedecer ao Senhor, se desobedecesse viria a morte. E Adão desobedeceu e veio a morte, não só para ele, mas para toda a sua descendência, para todos os homens, para toda a raça humana. E então Deus estabeleceu que através da semente da mulher viria um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que haveria de destruir todo o poder do pecado e haveria de vencer. Seria o segundo Adão. E Jesus veio de uma forma sobrenatural. Na concepção virginal de Maria, com o anúncio do anjo, do arcanjo Gabriel, Maria foi cheia do Espírito Santo, Maria concebeu pelo Espírito Santo e Jesus nasceu. E ele veio cheio do Espírito de Deus, cumpriu todo o propósito do Senhor, deu a sua vida ali na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, foi sepultado, ficou 3 dias no túmulo, ressuscitou ao 3º dia e, gloriosamente, o Senhor apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, às pessoas a quem Ele curou, e depois de 40 dias, Ele foi ao Monte das Oliveiras junto com seus discípulos, ascendeu aos céus na vista deles. Foi subindo, 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 subindo e assentou-se à destra da majestade do Pai. Ele completou a sua obra. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho através do seu sangue. E Jesus, então, conforme Ele havia prometido, conforme o Pai também havia prometido, enviou o Espírito Santo. O Pai enviou Jesus, Jesus envia o Espírito Santo. E Ele veio e encheu aqueles 12 discípulos, encheu aqueles 120 discípulos que estavam reunidos naquele cenáculo durante 7 dias, orando dia e noite na presença do Senhor. Foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia nos fala como que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar e, de repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceram línguas como de fogo e foram distribuídas para cada um deles, pousando uma língua de fogo na cabeça de cada um. Não foi no peito, não foi nos ombros, não foi nas mãos, mas na cabeça de cada um. Língua de fogo. Aquele fogo que refina, que purifica, aquele fogo que ilumina, aquele fogo que, o mesmo fogo que, quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, era este fogo maravilhoso. Este fogo que não precisa de combustível, este fogo autoexistente, este fogo do Espírito Santo de Deus. Pousou sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas, em idiomas, falar as grandezas de Deus. Cada um deles, jovens, adolescentes, homens, mulheres, velhos, todos falando, todos com um brilho diferente nos seus olhos, um brilho diferente em sua pele, uma unção especial e um modo especial de falar, pelo poder do Espírito Santo, com aquelas línguas de fogo sobre as suas cabeças. E então eles saem daquele cenáculo,
E ali do lado de fora, em Jerusalém, havia pessoas, judeus prosélitos, judeus que moravam nas nações, judeus que comercializavam na Síria, em Creta, em Roma, no Egito, na Arábia, nas nações ali ao redor. E eles ali estavam para comemorar a festa de Pentecostes. E o que aconteceu? Eles ouviram aquele som de 120 pessoas falando ao mesmo tempo das grandezas de Deus e falando em diversos idiomas, falando em cretense, em árabe, em latim, em grego, nas línguas existentes naquela época, as línguas e os dialetos de cada nação. Aquela multidão ficou perplexa e começou a perguntar: o que é isto? E Pedro lhes disse: é o cumprimento da profecia. É o Espírito Santo que veio, e o Espírito Santo veio para ficar. É o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo de Deus entre nós. Então, eles ouviram uma mensagem. E no versículo 37 a 41 de Atos, capítulo 2, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos parar aqui um pouquinho. Ouvindo estas coisas, o coração ficou compungido. Ou seja, quando o Espírito Santo fala, a gente sente algo diferente. O coração arde, o coração é tocado. Mensagens cheias do Espírito Santo, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, são mensagens que tocam no coração. Às vezes você ouve uma mensagem, um sermão muito bonito, 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 bonito mesmo, bem teórico, bem estudado, um sermão maravilhoso, com palavras muito bem colocadas, mas você ouviu e nada aconteceu. E às vezes você ouve uma mensagem tão simples, uma mensagem vinda de lábios tão simples, de pessoas às vezes até analfabetas. Mas a mensagem está tão carregada da unção do Espírito Santo que o seu coração arde. Arde. Foi isso que aconteceu. Ali do lado de fora, aquelas pessoas de tantas nações diferentes, elas tinham seu coração ardendo. Compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos? Que faremos? É tão lindo quando nós podemos ver a atuação do Espírito Santo trazendo aos corações uma decisão, uma posição a ser tomada. A palavra de Deus e a sua mensagem devem nos direcionar a isto, a tomar uma posição diante de Deus, a tomar uma atitude. Ou você crê ou não crê. Ou você aceita ou rejeita. Ou você aceita, crê e caminha junto, ou você se afasta. É assim, a posição tem de ser tomada, a decisão tem de vir. E então eles disseram: que faremos? Nós estamos ouvindo falar nas nossas línguas as grandezas de Deus, mas não sabemos o que fazer. Como podemos falar desse jeito? Como podemos ser assim, tão cheios dessa presença de Deus? Como podemos? Que faremos? Que faremos? Paulo era Saulo de Tarso. Seu nome, Shaul, ou Saulo. E ele, da tribo de Benjamim, ele estava viajando de Jerusalém para Damasco. Num determinado ponto da viagem, ele ia com alguns soldados, ia respirando ameaças de morte. Ele ia respirando ódio pelos cristãos. Ele queria acabar com essa raça, acabar com os cristãos. E ele ia no caminho com aquele pensamento
fixo de prender cristãos, de julgar cristãos injustamente, de açoitá-los, maltratá-los, torturá-los e matá-los. Acabar com eles, se possível. Acabar. Enquanto eram poucos, estavam começando a difundir a sua fé. Acabar com eles. E Paulo nos diz, a Escritura nos diz no livro de Atos, que era meio-dia e uma luz mais forte do que o sol brilhou, mais forte do que o sol de meio-dia. E Paulo caiu por terra. Não sabemos se ele estava montado num cavalo, não sabemos se ele estava caminhando, o certo é que ele caiu. Ele caiu quando ele viu aquela luz. E ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era Deus. Ele sabia que aquela visão era uma visão de Deus, do Deus de Israel. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus diretamente, mas perseguindo os cristãos. Mas Cristo habita em nós. Somos chamados cristãos porque somos parecidos com Cristo. Cristo é ungido. Cristo é cheio do Espírito Santo. E cada cristão é ungido e deve ser cheio do Espírito Santo. E então Saulo pergunta: que farei, Senhor? O que eu devo fazer? No encontro com Deus, quando o Espírito Santo vem e nos fala, o que vem ao nosso coração é: o que eu devo fazer? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? E aquela multidão perguntou para Pedro e para os apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde: primeiro, arrependei-vos. Não há nova vida em Cristo sem arrependimento. Ninguém se torna um cristão sem arrependimento. Arrependei-vos é a primeira palavra. Arrependei-vos. Arrependimento é o primeiro requisito para se tornar um verdadeiro cristão. Não pode ninguém vir seguir a Cristo carregando a vida velha, carregando os seus pecados, carregando os seus fardos, carregando maus costumes, carregando vícios e maus hábitos. Não tem como. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O arrependimento nos leva à vida, o arrependimento nos faz deixar a vida velha e o Espírito Santo nos capacita para uma vida nova. Arrependimento. Não há um só cristão, não há um sequer que não tenha entrado no caminho da vida pelo arrependimento. Todos precisaram arrepender-se. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrepender-se dos seus maus caminhos, arrepender-se dos seus pecados e abraçar a nova vida em Cristo. Arrependei-vos, disse Pedro, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos visto como que aqueles pecados mais terríveis, aqueles maus costumes, maus hábitos, ou seja, vícios mais terríveis, desaparecem quando há um genuíno arrependimento. Quando a pessoa realmente se arrepende e diz: Pai, eu pequei, como o filho pródigo, eu pequei diante dos céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz comigo como um dos teus empregados, não dá para eu continuar assim. Perdoa-me, recebe-me, mesmo que eu seja um servo, mesmo que eu coma das migalhas da mesa, como o servo mais simples da tua casa. Mas o pai abraçou seu filho. Nem permitiu que ele dissesse isto, que queria ser um servo,
Mas o pai o abraçou e o beijou, colocou o anel no seu dedo, o anel de autoridade, e disse: preparem uma festa, matem o novilho cevado, é churrasco, é dança, é alegria, chamem os vizinhos, chamem a família, venham todos comemorar, venham, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Haja música, haja dança, haja festa. O pródigo voltou, o pródigo ressuscitou. É isso aí. O Senhor, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia nos diz que é uma festa nos céus. Os anjos se regozijam, se alegram. E aqui, esta multidão que estava ali, de vários povos, aquelas pessoas disseram: que faremos? Que faremos? Hoje nós vivemos um tempo muito especial, um tempo de avivamento, um tempo de colheita. Hoje as pessoas estão, às vezes, nem esperando um culto evangelístico para entregarem a vida a Cristo. Hoje, numa formatura, num velório, num casamento, um culto direcionado de uma maneira tão específica para algum assunto como a morte, como a conquista de vitórias por uma formatura, mas as pessoas estão entregando a vida a Cristo. Quando se faz o apelo, se faz a chamada, quem deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, todos ali levantam a sua mão e querem Jesus. Querem Jesus. É um tempo de colheita que nós vivemos. É um tempo especial em que as pessoas estão vindo. É um tempo que preanuncia a volta de Jesus. E você está sendo chamado hoje para entregar a sua vida a Jesus. Mas é necessário arrependimento. A gente vem ao Senhor como nós estamos. A gente vem ao Senhor como nós somos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Não tem jeito para aceitar Jesus e eu deixar de fumar, eu deixar de fazer isso, eu deixar de fazer aquilo, para depois receber Jesus. Eu tenho de vir como eu estou. E Ele se encarrega de libertar. Ele se encarrega de trazer a vida, porque Ele nos deu esta bênção tão maravilhosa de podermos nos arrepender e deixar sobre o altar os nossos pecados, para ter uma vida nova, para experimentar o novo nascimento. Que faremos? Que faremos? Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede. Crede. Cada um de vós será batizado para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, e foi isso que eles fizeram. Ouviram, creram. E como Pedro disse, sejam batizados. Claro, eles teriam de ser batizados. Eu estive alguns anos atrás ali em João Pessoa, quando a igreja Assembleia de Deus comemorava 100 anos. 100 anos de Assembleia de Deus. E eles iriam realizar cerca de 1000 batismos. 1000 batismos, é muita coisa. E ali no mar, era tão lindo ver os irmãos que iam se batizar, todos vestidos de branco, com aquela bata branca. Os pastores lá estavam, apostos e batizando um a um, milhares de pessoas. Aliás, foram 2000 batismos. Foi algo tremendamente lindo. E eu penso que da mesma forma foi em Jerusalém, quando estes 3000 foram batizados. Quem sabe chegaram até a beira do mar Mediterrâneo. Quem sabe o batismo foi no Jordão, ali perto. Não sabemos exatamente onde, a Bíblia não foca o seu batismo. Mas olha o que aconteceu. Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. E diz o texto, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo,
salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que coisa tremenda, que festa, que culto, que inauguração da igreja histórica, festiva, excepcional. 3.000 batismos. 3.000. Eram pessoas que conheciam a palavra de Deus. Talvez hoje você diga, mas por que hoje eu tenho de passar pela classe de batismo? Por que eu tenho de esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para me batizar? Por que eu não posso ser batizado imediatamente? Bem, essas pessoas aqui já conheciam as Escrituras, já conheciam a palavra de Deus e já seguiam, pautavam a sua vida pela palavra. Eles não conheciam Jesus, o poder de Jesus e o Espírito Santo. Então, eles não precisavam de uma classe de batismos, porque eles já conheciam a palavra de Deus. Eles simplesmente creram, receberam e foram batizados. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É tão lindo podermos perceber isso, que Deus providencia para nós uma carreira, algo que nós temos de fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, até o dia glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. 3.000 batismos, 3.000 pessoas se agregaram à comunidade dos salvos, dos cristãos em Jerusalém. E a palavra diz: salvai-vos desta geração perversa. Era Pedro trazendo esse entendimento. Vocês têm de se salvar dessa geração perversa. Vocês não podem ser iguais a essas pessoas. Vocês não podem fazer o mesmo. Vocês são diferentes. E nós vamos ver que essa leva de cristãos, os primeiros cristãos, viviam de uma maneira muito especial. Viviam de uma maneira santa, irrepreensível, de uma maneira que alegrava o coração de Deus, fazendo bem, servindo uns aos outros e obedecendo a palavra do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Isto é o que Ele nos ensina quando o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo enche os corações de seu povo, e seu povo, então, cheio do Espírito Santo, sai para fora das 4 paredes da igreja e começa a entrar na comunidade, a entrar na vida das pessoas, levando esperança, levando a paz, levando Cristo, levando salvação e transformação. E então, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a ousadia para falar, para pregar, estava ali com o povo de Deus. E um a um, iam então conversando, falando, ministrando, orando e vendo o que Deus faz. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus faz e opera coisas tremendas. Quero te perguntar, você já está cheio do Espírito Santo? Você está pronto para testemunhar com toda ousadia, sem medo algum, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador de toda a humanidade? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, eu abro a porta da minha vida para que o Senhor entre, para que o Senhor possa habitar em mim, possa ter comunhão comigo e eu contigo. Eu me entrego em Tuas mãos para Te amar, para Te servir, para Te adorar em todo o tempo, para glorificar o Teu nome e fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, ensina-me, mostra-me,
Mostra-me a Tua vontade cada dia, Senhor. Eu quero fazer aquilo que está no Teu coração. Lava-me, limpa-me de todo mal, de todo pecado. Dá-me um coração íntegro e ensina-me. Eu quero ser usado por Ti para fazer a Tua vontade. Eu quero ser usado pelo Senhor para trabalhar com as crianças, com os jovens, com as famílias, para ser uma bênção em Tuas mãos. Usa-me, enche-me do Teu Espírito Santo e da Tua sabedoria. Enche-me, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Senhor, aquelas pessoas que nos assistem e precisam do Teu toque de cura, Teu toque de libertação, o Teu toque para uma nova vida, alcança-os. Toca-lhes o coração, a mente, suas mãos, seus pés. Toca, num toque que traz perseverança, graça, cultura do Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, traz, ó Deus, a força do Senhor para que possam viver a cultura celestial, falando em louvor, em adoração e Te servindo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.